Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na fase que, no fundo, define tudo numa compra do governo. A fase preparatória de licitações. Exato. Com base nos materiais que a gente analisou, vamos desvendar o coração da nova lei, a 14133, ali entre os artigos 18 e 27. É nesse momento, bem antes de qualquer disputa de preço, que tudo é decidido, né? A necessidade, a solução, o orçamento. É a etapa silenciosa, mas olha, é a mais decisiva de todas. Eu sempre faço uma analogia com um filme. Se o roteiro e o orçamento estão errados, na pré-produção, não tem diretor que salve o filme depois. Na licitação, a lógica é a mesma. Perfeito. E a nossa missão hoje é justamente essa, é decodificar esse roteiro. Vamos tentar organizar a sequência certa dos documentos e entender por que o tal do orçamento sigiloso não é assim tão sigiloso. Não mesmo. E decifrar a matriz de riscos. O foco é identificar as armadilhas, sabe? Aquelas pegadinhas que confundem tanto quem estuda para concurso quanto o gestor público no dia a dia. Aham. Muita gente foca no dia do pregão, na disputa, mas o sucesso mesmo de uma contratação é definido muito antes, no silêncio do planejamento. É ali que o jogo é ganho ou perdido. E a grande virada de chave que a lei propõe é essa: sair do improviso, daquela contratação por impulso, para um processo que é totalmente baseado em planejamento estratégico. Ok, então vamos organizar isso. A lei cria um fluxo lógico, né? Meu primeiro instinto, se eu fosse um gestor precisando de computadores, seria já sair escrevendo as especificações. Processador, memória, tela. Sim, um impulso natural. Exato. Mas a lei apoia isso ou ela me força a dar um passo para trás? Ela te força a dar vários passos para trás. E isso é ótimo. Essa sua intuição é um modo antigo, que gerava muita compra desnecessária ou mal dimensionada. A lei diz, calma, antes de dizer o que você quer, você precisa provar por que precisa e que essa é a melhor solução. A lógica é de um funil, sabe? Do mais amplo para o mais específico. Certo. E no topo desse funil, a visão mais ampla de todas, estaria o Plano de Contratações Anual, o PCA. A grande lista de intenções do órgão para o ano que vem. Exatamente. Mas é mais que uma lista de intenções, é um instrumento de governança. O PCA obriga o órgão a se planejar, a alinhar as contratações com o orçamento, com os objetivos. Ele dá transparência para o mercado, que já se prepara, e para os órgãos de controle. Ele responde à pergunta: o que a gente pretende fazer este ano? Entendi o PCA como um mapa do ano. Mas vamos para a prática. Surgiu a necessidade. A Secretaria de Saúde precisa de ambulâncias novas, algo que já estava previsto ali. Qual é o primeiríssimo documento para essa contratação específica? É aqui que a confusão começa, eu acho. E é o ponto mais crucial. O primeiro documento é o Estudo Técnico Preliminar, o ETP. Ele é o cérebro da coisa toda. É um documento de diagnóstico, de análise. Antes de pensar no modelo da ambulância, o gestor vai ter que responder no ETP. Por que a gente precisa delas? As atuais estão ruins, a frota não dá conta. Comprar é a melhor opção, ou talvez alugar. Então o ETP funciona como um filtro, né? Para evitar que a administração gaste tempo e dinheiro detalhando uma solução que talvez nem seja a melhor. É uma mudança de mentalidade, de fato. Totalmente. O ETP é um documento de inteligência. Ele tem que demonstrar a necessidade real, analisar as alternativas do mercado, avaliar a viabilidade, até prever impacto ambiental. Só depois que o ETP conclui, de forma fundamentada, que, sim, precisamos comprar X ambulâncias do tipo Y, é que a gente avança no funil. Certo. Diagnóstico do ETP feito e aprovado. Agora sim a gente pode detalhar o que vai comprar. Chegou a hora de escrever a receita do bolo. Agora sim, com a solução definida, a gente passa para o documento que vai descrever o objeto em detalhes. Se for um bem ou serviço, como as ambulâncias, a gente usa o termo de referência, o TR. Se for uma obra ou serviço de engenharia, a gente usa o projeto básico, o PB. É aqui que entram as especificações técnicas, quantidades, prazos, garantias. E para fechar esse ciclo de planejamento, antes de publicar o edital, ainda falta uma validação final, tipo um selo de conformidade.
Sim, o controle prévio de legalidade, ele é feito pela assessoria jurídica do órgão. O parecer jurídico vai analisar o processo todo, desde o ETP, passando pelo TR, até a minuta do edital, para garantir que tudo está conforme a lei. É a segurança jurídica para o gestor. Fica bem claro que essa sequência não é negociável. E isso nos leva direto para uma das pegadinhas clássicas que o material aponta. A questão 1 do Sebrasp, que invertia essa lógica. Dizia que o termo de referência servia de base para o ETP. Um erro crasso. É como dizer que a receita do bolo vem antes da decisão de fazer o bolo. A sequência é sagrada. Primeiro, a análise de viabilidade, o ETP, depois, o detalhamento da solução, o TR ou PB. Inverter isso acaba com o propósito do planejamento. Dominar esse fluxo PCA, ETP, TRPB, parecer jurídico, edital, é fundamental. Ok. Essa sequência cria um esqueleto lógico, mas ele só ganha vida com o dinheiro na mesa. Como a nova lei garante que o valor definido para tudo isso seja justo? Isso nos leva ao artigo 23 e à pesquisa de preços. Essa é a fase que garante a economicidade. Não basta querer comprar, tem que saber quanto aquilo deve custar. A lei estabelece um processo bem rigoroso de pesquisa de preços, que pode ser em painéis do governo, contratações similares de outros órgãos, ou pesquisa direta com fornecedores mesmo. E para obras de engenharia, que são sempre mais complexas? A lei é ainda mais específica, né? O material fala de SINAP e SICRO. Sim. Para obras, a lei dá prioridade a esses dois sistemas. O SINAP, da Caixa, e o SICRO, do DNIT. São bancos de dados gigantes de custos de insumos da construção civil. São a principal referência para o orçamento de uma obra. E é crucial lembrar que esse orçamento não é só o custo do material. Ele tem que incluir o BDI. O BDI, que é, de forma bem simples, a margem da construtora. Basicamente, sim. É um percentual que se aplica sobre o custo direto da obra para cobrir as despesas administrativas da empresa, impostos, seguros e, claro, o lucro. Sem o BDI, o orçamento fica irreal e a licitação provavelmente não teria interessados. Ok, pesquisa feita, orçamento detalhado com BDI. Chegamos ao famoso artigo 24, o orçamento sigiloso. A ideia de que o governo tem um valor e não conta para ninguém parece, à primeira vista, um pouco estranha. Qual é a lógica? A lógica é puramente estratégica. É para estimular a competição. Se a administração divulga que tem, sei lá, até 10 milhões para uma obra, qual vai ser o valor da maioria das propostas? Perto dos 10 milhões, claro. Exatamente. O valor teto acaba virando um piso. Os licitantes ancoram as propostas no máximo. Ao manter o orçamento em sigilo, a lei força a cada empresa a fazer seu dever de casa, a calcular seus próprios custos e oferecer o seu melhor preço, sem essa referência do teto. O sigilo estimula a disputa real. Faz sentido. Mas esse sigilo é absoluto? Uma caixa preta que ninguém pode ver até o fim? De forma alguma. E aqui estão as nuances que são ouro para quem estuda. O sigilo é a regra, mas não é absoluto. A própria administração pode, se justificar, divulgar o valor se achar que isso vai ampliar a competição. Mas a exceção mais importante e que sempre cai em prova é: o sigilo do orçamento jamais se aplica aos órgãos de controle. Ah, então o Tribunal de Contas e as controladorias não ficam no escuro. Nunca. Eles têm acesso total ao orçamento detalhado desde o começo. É o trabalho deles fiscalizar se o valor está bom, se não tem sobrepreço. O sigilo é para os competidores, não para os fiscais. A questão 2 do material ilustra isso perfeitamente, ao dizer, de forma errada, que o sigilo se estendia ao controle. É um erro bem comum e perigoso. Perfeito. Planejamento feito, orçamento definido com sigilo relativo. Agora tudo isso precisa ser consolidado em um único lugar, que vai guiar a disputa. É a hora do edital. Exatamente. O edital é a lei interna da licitação. Ele materializa todo o planejamento. Tudo que foi definido no ETP, no TR, as regras do jogo, critérios de julgamento, obrigações, tudo precisa estar ali, bem claro. E a nova lei trouxe algumas ferramentas muito poderosas que podem ser incluídas no edital.
como os critérios de sustentabilidade, por exemplo. Isso me parece uma das inovações mais interessantes. É fascinante porque expande o conceito de interesse público. A lei permite que o edital exija, como critério de desempate ou até como obrigação, que um percentual mínimo da mão de obra seja de egressos do sistema prisional ou mulheres vítimas de violência doméstica. Uau! Mas isso na prática não pode acabar encarecendo a contratação ou dificultando achar fornecedor? Como um gestor equilibra essa meta social com a economicidade? Essa é a grande questão. E a lei dá flexibilidade. O gestor tem que justificar, mostrar que é viável, que não vai restringir a competição. Não é uma obrigação cega, mas é um reconhecimento de que o poder de compra do Estado, que é gigante, pode ser usado para induzir mudanças sociais positivas. Transforma a licitação numa ferramenta de política pública. Além dessa parte social, o edital também trouxe uma ferramenta de gestão bem pragmática, a matriz de riscos. Parece uma tentativa de antecipar problemas. E exatamente isso. É uma vacina contra a obra parada e briga de contrato. Eu lembro de um caso antigo, de um viaduto, que no meio da escavação descobriram uma adutora que não estava em nenhuma planta. Ninguém previu. O contrato não dizia de quem era a responsabilidade. Resultado, a obra ficou parada 2 anos numa briga jurídica. E a matriz de riscos evitaria isso? Com certeza. A matriz é uma tabela que vai no contrato e que lista os principais riscos previsíveis. E se chover demais? E se o dólar disparar? E se uma licença ambiental demorar? E ela já define quem arca com prejuízo, a administração ou a contratada. É ter a conversa difícil antes do problema acontecer. Essa ferramenta parece essencial, principalmente em contratos grandes. E quando ela é obrigatória? Aqui parece ter outra pegadinha. Sim, e a chave é a palavrinha ou. A lei diz que a matriz de riscos é obrigatória em contratações de grande vulto, acima de R$200 milhões, ou nas contratações integradas e semi-integradas, não importa o valor. É uma condição ou outra. A questão 3 do material estava correta ao afirmar isso, mostrando que é um detalhe que as bancas adoram. E por que esse foco na contratação integrada? Porque na integrada, a empresa faz quase tudo. O projeto básico, o executivo e a obra. O risco para a administração é muito maior, porque ela compra uma solução completa com base só num anteprojeto. A matriz, nesse caso, é a ferramenta principal para equilibrar essa relação e garantir que, se algo der errado, as responsabilidades já estejam definidas. Certo. E para fechar o edital, o material ainda cita a preferência pelo BIM em obras e as regras de reajuste. Sim, mas 2 sinais de modernização. A preferência pelo BIM empurra a engenharia pública para o século XXI, usando modelos 3D inteligentes que evitam erros. E sobre o reajuste? A regra é simples, mas o detalhe é traiçoeiro. Só é obrigatório para contratos com mais de 1 ano. E o prazo começa a contar não da assinatura do contrato, como muitos pensam, mas da data do orçamento, uma diferença que pode valer milhões. Então, quando a gente junta todas essas peças, a sequência, o orçamento, o edital inteligente, qual é a grande mensagem que a lei passa sobre a fase preparatória? A mensagem é que a fase preparatória deixou de ser um ritual burocrático para se tornar o centro nervoso da contratação. É um processo de inteligência, de gestão de riscos, de estratégia. O lema da nova lei é planejar exaustivamente para executar com eficiência. O esforço foi transferido do final do processo, de resolver problemas, para o início, para prevenir os problemas. É a profissionalização definitiva do planejamento. Se a gente pudesse condensar tudo num checklist final, quais seriam os pontos-chave? Eu diria 4 pontos essenciais. Primeiro, a sequência é sagrada. ET para analisar, depois TR ou PB para detalhar, e só então o edital. Segundo, o sigilo do orçamento é a regra, mas é relativo e nunca mesmo se aplica aos órgãos de controle. Certo. Terceiro, a matriz de riscos. Obrigatória em grande vulto ou na contratação integrada e semi-integrada. Atenção no ou. E, por fim, o reajuste de preços em contratos longos tem o marco 0 na data do orçamento, não da assinatura. Memorizar esses 4 pontos já é um atalho para evitar a maioria dos erros, seja numa prova ou na gestão de um contrato. Perfeito.
E para a gente fechar, fica uma reflexão. Vimos que a lei abriu a porta para o edital ser usado para promover a contratação de grupos socialmente vulneráveis. Isso leva a uma questão bem mais ampla. Até que ponto um processo de compra pública que busque eficiência e economia pode ou deve ser também um instrumento ativo de política social, indo além do seu objeto principal? É uma discussão sobre o verdadeiro papel e o alcance das contratações do Estado.